Olá! Do nada eu terça-feira aqui, né? Do mais absoluto nothing. Eu aqui falando do fim dos tempos, porque é isso que Deus me ordena falar. Falar e falar e falar e falar e falar e falar. Com uma voz que clama no deserto, meus amores. Todo o tempo falando. E eu percebo que as pessoas não me dão muita trela, sabe? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Ele escolhe os que não são. Ele escolhe as coisas desprezíveis, ignóbeis, sabe? Para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. Então o povo vai muito pelo meu externo. E realmente esse é o mistério de Deus comigo. Eu lembro quando eu tinha meses de conversão, sabe? Foi no ano de 2013. E eu falei pra Deus, poxa, eu vou perder muita coisa agora, né? Me tira tudo, eu tô disposta, meu Deus. Só não me tira uma coisa. O cuidado que eu tenho comigo mesma, sabe? O zelo. E se forem chamar de vaidade, que seja. E eu ouvi. Eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz audível de Deus me respondendo aquilo, aquele clamor, sabe? É como se fosse assim, só isso é o de menos. E um ano depois eu tinha perdido tudo. Tudo que eu achava que era significativo, Deus havia tirado, mas isso realmente até hoje, já vou para 13 anos de conversão, Ele manteve. Eu entendo muito bem números, quando diz lá, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele fará. Se Ele falou, Ele confirmará. Então, Deus cumpre e Ele usa como Ele quer. Ele não tirou a minha identidade, Ele não tirou o meu jeitinho. E assim, Ele vai irritando quem realmente escolheu as trevas e Ele vai irradiando com a sua luz aqueles que escolheram a eternidade com Ele. Aqueles que escolheram dar trela para uma coisa louca deste mundo, no caso, eu. Amém? Então, olha, meu amorzinho Camilo já entrou. Gente, eu fiz 6 meses de namoro, vocês acreditam? 6 meses, quem diria, né? Fiquei 11 anos sem nem beijar na boca e também do nada Deus me honrou, né? E ele, assim, é maravilhoso, ele acompanha tudo. Ele tá comigo sendo discipulado para um casamento. Ele tá comigo na obra, ele tá comigo em tudo. E eu oro para que Deus não demore para nos honrar com o casamento. Nós estamos aí fazendo propósitos e hoje em dia, gente, quem casa quer casa, né? Então, isso já resume tudo. Nós estamos orando, deixando nas mãos dele. Mas por mim, eu vou falar uma coisa para vocês. Casaria agora. Iria lá no cartório e casaria agora. Não faço nem questão de festa. Mas eu vou falar mais uma coisa. Quando Rebeca estava lá no poço e o servo de Abraão foi lá atrás de uma esposa para Isaac. Ela estava em movimento. Ela estava na rotina dela de todos os dias. Ela estava fazendo o que ela fazia todos os dias. Com seriedade, com perfeição. Então é isso que eu tenho feito ao longo desses quase 11 anos também de obra Casa de Oração Filadélfia Israel. E eu tenho certeza que num dia comum, quando eu estiver naquele poço, enchendo os baldes de água, o Senhor vai mandar o servo para me honrar, né? Na rotina, Ele nos aperfeiçoa, na constância nós amadurecemos. Então, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Te amo muito. Que bom que você está aqui. O Paulo tá aqui da igreja. Gente, eu hoje dei uma fuçada nas configurações. O Judá querendo entrar. Abre aí, dona Elza. Oi, amor, tudo bom? Você quer dar oi pras pessoas? Vem. Daqui a pouco ele vai dar oi pra vocês. E aí eu vi que eu realmente fui restrita de live, gente, por 1 ano. Essa é a notícia ruim. Mas a notícia boa é que faltam só 4 meses. Então até lá, Deus deu uma estratégia. É isso que eu digo. Você tá no poço? Você tá enchendo o baldinho? Deus dá a estratégia.
Você bota um pé, ele bota o chão, você bota mais um pé, ele bota mais um pouco de chão, até você chegar lá. O importante é que o diabo não venceu, eu não parei. Não tem pelo Juliana Tuma, tem pelo House of Pray, pelo Casa de Oração. E hoje eu vou falar para vocês o tema. Quanto tempo temos? Quase nada. Vocês estão preparados? Are you ready, guys? Are you ready? To the wedding? Então, vamos para o casamento, né? Não temos mais muito tempo até as bodas do Cordeiro. Depois eu compartilho, eita, fiquei até rouca. Compartilho lá pro meu, tá? Que tá podendo, pro Juliana Tuma. Saúde os irmãos do YouTube. Gente, YouTube sempre comigo. Eu tenho tanta gratidão, sabe? Eu tava vendo meu testemunho, tem quase 1,5 milhão de views, né? E o quanto, meu Deus, aquela menina amadureceu, até a voz ficou mais de mulher. Uma voz de menina, eu tinha o quê? 31 anos ali. E agora eu vou fazer 40. Agora, dia 13 de julho. Mandem presentes, tá? Vou colocar minha caixa postal. Vou fazer 40 anos, vocês acreditam? E eu só tenho a agradecer. Porque é igual vinho, gente. Só melhora com o tempo. Sabe, quando Jesus está na casa, quando Jesus está em nós, só é ladeira acima. Só é ladeira acima. Então, vambora, sabe? Vambora. Então, eu tenho uma profunda gratidão pelo meu público do YouTube, tá? Vocês fazem hoje o meu ministério ser o que ele é. Sozinha, eu e Deus, fui construindo ali, tijolinho por tijolinho, pedrinha por pedrinha. E ano que vem a gente já vai para 10 anos em tempo integral. Então, assim, só tenho gratidão e retribuir vocês, é isso que eu tô fazendo. É pregar em tempo e fora de tempo, usar os meus dons, os meus talentos para edificar, né? Porque o Senhor tem guardado a casa. Então não tem sido vão que vigiam os sentinelas. Vamos lá, a primeira base de hoje é Apocalipse 13, versos 1 ao 3. Vamos falar sobre esse relógio de Deus e compará-lo com o nosso relógio de Deus, Kairos. Nosso relógio, Cronos. Tá bom, gente? Então, eu vou equilibrar aqui falando de Kairos e Cronos. Que foi, meu amor? Vamos fazer lives. Vem cá com a mamãe. Vem cá. Vem cá com a sua mãe agora. Ele late, aí não vem. Vem cá, meu amor. Vem dar oi pras pessoas. Vem dar oi para as pessoas do YouTube e do que mais? Do que mais, amor? Do Instagram, do WhatsApp. A galera. Olha aqui o Judazinho, ó. Judá fez 6 anos, gente. Vocês acreditam? É cada vez mais lindo. É o melhor presente que Jesus poderia ter me dado. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Vai cavar aí, gente. Deixa ele cavar enquanto a gente lê a palavra. Não sei o que é o mistério aí nessa cavadeira. Tomara que ele esteja cavando para encontrar alguma coisa boa. Olha a cavadeira. Então, Apocalipse 13, versos 1 ao 3 diz assim: Eu vi uma besta que saía do mar. Quem viu essa besta? João. João tá tendo a visão do Apocalipse, da Revelation. Amém? Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Quem é essa besta? É o anticristo. Tá bom, gente? Ontem ele já levou um tapão aí da esposa, hein? Gente, eu não aguento, olha. Eu não aguento. Porque pra mim é ele, né?
Eu nunca mudei desde 2017 que eu tenho a pulguinha. E o Judá segue cavando. Eu não sei o que ele tá procurando. Procura, amor. E dá pra mamãe? Eu tenho minha desconfiança com esse cara, gente. Essa é a besta que sai do mar, tá? Só que assim, eu não posso provar que é ele. Eu só acho. Tipo, o que eu acho não interessa, tá? E o que a Bíblia fala também não dá pra gente concluir quem é a pessoa. Mas dá pra gente ficar de olho aí nos sinais. Então, essa besta, ela sai do mar. Por que mar, gente? Porque é o que divide, tá? Tanto é que aqui no Apocalipse também fala lá pro final que não haverá mais mar na Nova Jerusalém, porque é o que divide. Só haverá o quê? O rio da vida, que flui como um cristal. Então o mar é tudo que divide, tudo que causa divisão. E não é esse o plano de Deus para nós. Acontece que houve uma queda desde Adão. Amém? Então, é o anticristo que está sendo citado aqui. E essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças são 7 reinos. Querem saber quais? Olha, a Rita Baruf entrou também, nossa seguidora fiel no Casa de Oração, tá lá no grupo, tá em todas as redes sociais. Glória a Deus pela sua vida, Rita. Você é importante para nós. Obrigada por estar seguindo nessa jornada até o céu, viu? O primeiro reino é o Egito, tá? O segundo, a Síria. O terceiro, Babilônia. O quarto, Medopérsia. O quinto, Grécia. O sexto, Roma. E o sétimo, gente? Reparem que todos esses 6 já caíram. O sétimo vai ser o Império da Besta. Isso na tribulação de 7 anos ou 70 semanas de Daniel. Quem me segue, vê todos os meus vídeos no YouTube, tá entendendo muito bem o que eu tô falando. Isso é só uma recapitulada, tá? Nada disso é novidade. Só que aí João vê outra besta e é aí que começa o assunto de hoje. Que eu disse na última live que talvez eu explanasse em Daniel 11, mas não tinha nada a ver com Daniel 11. Tá? Depois Deus foi limpando, né? Eu lembro quando eu fazia dança. Eu fiz muitos anos de dança. Cheguei até a competir, gente. Competi aeróbica de competição. Competi dança moderna. E eu ganhava, viu? Quero dizer pra vocês que eu ganhei uns e outros campeonatos aí. Mas hoje eu quero ganhar a maratona do céu. Essa daí tá difícil, viu? Mas eu tô na luta. Mas eu lembro que quando a gente passava a coreografia e quando tava perto de se apresentar, eu lembro que a professora falava, agora vamos limpar? Então, a gente tá limpando através dos detalhes, das notícias, dos sinais. Que foi, Dada? Você tá muito afim de ondinha. Eles estão muito afim de onda, Dalelas. Desce, você sabe descer. Que isso na hora da live da mamãe, meu filho? Não, eu não sei. Bora ver se ele desce, gente. Então, a gente tá limpando através dos sinais, tá? E como foi eleito esse papa aí, eu achei prudente trazer essas bases. Apocalipse 13, agora, os versos 11 e 12. Vamos ler? Se o Judá deixar, nós vamos ler. Hoje ele tá demais. Parece reclamar, filha, mamãe vai brecando. Olha o que diz. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Quem assistiu a novela Apocalipse da Record? Deixa eu ver se o Judá quer sair aqui. Não, ainda não. Quem assistiu essa novela viu lá, gente, que o anticristo, ele sofre um tiro no olho e ele chega a morrer, passa 3 dias morto. E aí o falso profeta, que é essa segunda besta aí, que sai da terra. Pera lá, gente, o Judá tá... Eras, meu filho, não vai dar certo. Você precisa parar, tá? Não tem como. E hoje eu não vou cortar. Essa live vai pro ar assim, gente. Não vou. É tudo ao vivo.
Então ele passa 3 dias morto, o anticristo. E essa segunda besta, que é o falso profeta, ressuscita para imitar Jesus, tá? Jesus não ressuscitou ao 3º dia? Então é isso que o falso profeta vai fazer com o anticristo durante a tribulação de 7 anos, que são as 70 semanas de Daniel. É uma loucura, né, gente? Mas é bíblico. Então, essa segunda besta é sim o papado. Mas a gente vai falar mais sobre isso no capítulo de agora, que é o 17. Então a gente viu quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, em Apocalipse 13. E agora a gente vai ver quem é essa mulher montada na besta, tá? Apocalipse 17, nós vamos ver todo o capítulo. Se preparem, é surra de Bíblia. Vamos lá. A mulher montada na besta é o tema, tá bom? Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-me e me disse para quem? Para João, tá bom? Ele teve a visão do Apocalipse. Já falei, estou repetindo. Venha e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a gente já viu aí que essas 7 cabeças são 7 reinos. E que até o 6º reino já caiu. Está faltando o 7º, que é o império da besta. É o próximo que vai se levantar, tá bom? Ainda não se levantou. Quando se levantar, qual é o sinal? O arrebatamento. O arrebatamento precede o reino do anticristo. Então Jesus tira, tá? Os que vão subir na primícia, que é o rapto, que vão para as bodas do Cordeiro, e deixa a terra vivendo a tribulação final de 7 anos. A maior tormenta que está para vir para pôr à prova, fala rápido, né? E aí se embanana. A pior tormenta que está para vir, meus amores, para pôr à prova os que habitam na terra, tá certo? Então, tá, já falei, né? 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4 de Apocalipse 17. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e práticas repugnantes da terra. Já vou para o verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. João estava vendo no Espírito tudo isso, tendo a revelação do fim dos tempos. Então o anjo me disse: por que estás admirado? Explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo ficarão admirados quando a virem, porque ela era e agora não é. Entretanto, virá. O Apocalipse é uma história de ação, gente. Nós vamos querendo saber mais e mais e mais o final dessa história. Mas o final, eu já te adianto, Jesus vence. Jesus é o vencedor e os salvos com ele, aqueles inscritos no livro do Cordeiro ou livro da vida. Aqui se requer mente sábia. Verso 9 tem um atençãozinho, depois eu vou mandar lá no grupo, tá? Se você quiser entrar no grupo, eu tive que tirar link, que tava entrando um monte de joguinho, um monte de fake, de loucura, mas deixa nos comentários que eu pego o teu número e te coloco. Tá bom? Depois eu vou mandar com os devidos azinhos de atenção nos versículos chaves. Então, os versículos chave aqui em Apocalipse 17 são o 9, o 10 e o 11. São os que eu vou entrar agora, tá? Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. É Roma, gente. Roma, que representa toda a Europa.
Não é Roma a capital da Itália, é Roma que representa toda a Europa. Verso 10. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então é esse que assumiu agora, tá? A Bíblia vai provar aqui que ele é o 8º rei. Verso 11. A besta que era e agora não é o 8º rei. Isso que eu acabei de falar. Só confirmando com a palavra de Deus, lógico. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão como a besta autoridades como reis. Tá? Então eles e a besta vão ter autoridade de quem? Do diabo, tá? Do próprio Lúcifer, para reinar durante a tribulação. Verso 13 em diante aqui. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. A igreja volta com ele. Depois das bodas, a igreja volta com Cristo em sua segunda vinda e derrota o anticristo e o falso profeta, ou seja, as duas bestas de Apocalipse 13. Amém? Então o anjo me disse, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão sua carne e a destruirão como fogo. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem dar à besta o poder para reinar, até que se cumpram as escrituras. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É Roma, meus amores. Está destrinchado, para a glória de Jesus. Então, esse é o capítulo que identifica a Babilônia espiritual, tá certo? O verso 1 começa dizendo que ela é uma prostituta. Isso daí tá claro. A figura da prostituta, quando usada em sentido alegórico, está sempre relacionada à apostasia. Então vai ser um sistema religioso, sim. Apóstata, prostituto, corrompido, cheira lá leirias de canto, iera la suire labas. Não foi dado aos sábios e entendidos, diz o Senhor, mas aos meus pequeninos, oh, cheira lá, iera lá, suire Deus. Mais uma vez eu digo, quem sou eu, sabe? Eu não sou ninguém. Eu não sou perfeita. Eu não sou a mais crente. Mas Deus, Ele me revela. E eu estou aqui com toda humildade, abrindo mão de toda a minha terça-feira para estar produzindo conteúdo bíblico para vocês. Então, essa é a razão pela qual nós nunca vemos o termo prostituta sendo usado na Bíblia para qualquer nação ímpia, mas apenas para Israel. Porque como que vai apostatar se não conhece? Então, por isso que é Roma, e porque é um sistema que fala que é de Deus, mas não é. Como Israel falava que era de Deus, falava que era a nação eleita, e realmente foi, mas se corrompeu, mas apostatou diversas vezes. E hoje não é diferente. Entendeu, gente? Então, para ver a apostasia, é preciso renegar a fé. E ninguém renega algo que não estivesse dentro antes. Deu um bug aqui. Eu estava falando que é esse o mistério, né? Vamos seguir. Então, essa prostituição espiritual envolve alguém que esteve firme na fé e saiu, tá? E assim foi com Israel nos tempos da antiga aliança, né, meus amores? Porém, no Apocalipse não estamos mais na antiga aliança, mas na nova. A apostasia aqui não se refere mais ao antigo Israel. Então, mais uma vez confirmando que é Roma, tá? A partir da morte e ressurreição de Cristo, inicia-se a era da igreja. Tá bom, gente? É a era que a gente tá agora. Era da igreja, era da graça. E ela se encerra com a dispensação dos gentios, que é o arrebatamento. Também já falamos sobre isso, inclusive numa live esse ano, tá? Essa, se eu não me engano, ela é a 4ª live de 2025, foi.
Eu fiz uma em fevereiro, uma em março, uma em abril e agora é a 4ª em maio. A gente deve fechar com 5, devo fazer mais uma em junho e aí provavelmente em julho eu vou estar de férias. Já não farei. Mas foi falado muito mais profundamente sobre essa dispensação, tá? Que vai ser o arrebatamento dos gentios. Então, se essa Babilônia não é Israel, quem é ela? Como eu já falei, Roma. Apocalipse 17:2 nos dá a pista. Essa igreja apóstata se prostituiu com os reis da terra. Então, tá descoberto aí esse mistério. Tá bom, gente? É sim, mais profundamente, Estado do Vaticano, tá bom? Eles têm um estado inteiro só deles, né? E houve épocas que essa igreja romana tinha muito mais poder. Então, essa descrição aí de Apocalipse 17, verso 2, cai como uma luva, sim, para esse sistema romano católico, tá bom? Ela está coberta de nomes blasfemos, como diz o verso 3. Ela está adornada com ouro, pérolas e pedras preciosas, como diz o verso 4. Tudo de Apocalipse 17. É a mesma que lucrou enormemente na Idade Média, vendendo perdão de pecados através de indulgências. Ela está embriagada com o sangue dos mártires, verso 6 de Apocalipse 17. Ela tem uma forte ligação com a cidade das 7 colinas, verso 9 de Apocalipse 17. Tá aí descoberto o mistério, né? Essa mulher, ela é identificada como a Babilônia espiritual, meus amores. E esse falso profeta, muito provavelmente, é o líder disso. Ou seja, o Papa, né? Ele será o líder político. Ele será o líder religioso e o líder político será o anticristo, tá? Só para ficar claro que eu tô lendo rápido aqui pra gente não estender muito tempo de live. É a figura do falso profeta. É a figura do Papa. Então ele reinará junto com o anticristo. Anticristo, líder político. Falso profeta, líder religioso. Amém? E o cabeça será o diabo dessa trindade satânica. Então, vai ser terrível. Imagina um mundo dominado por essas figuras aí, hein? E eu quero estar na glória junto de Jesus. E você também. Mateus 24, versos 36 ao 39 é a última base bíblica de hoje. E fala sobre esse tempo. Vamos ler? Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Então, quanto tempo temos é o tema dessa live. Ninguém sabe. A verdade é que ninguém sabe. Talvez por isso Deus tenha hoje me dito, viva mais a sua vida. Você já passou pelo crivo. Você já entendeu o que é o que não é para você. Você já saiu do mundo. Você pode até passear pelo mundo, mas você nunca vai se aprofundar, porque só eu e você sabemos o quanto aquilo ali é a lama, né? É nada perto da glória de Deus, é nada perto do reino de Deus, meus amores. Então Jesus falou isso no seu discurso no Monte das Oliveiras. Ninguém sabe o dia e a hora, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós não temos como saber o dia e a hora, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos os sinais e nós temos os profetas. Então, gente, é hora de decidirmos de que reino pertencemos, de qual reino somos, né? E eu venho te convidar a pertencer ao reino eterno de Cristo. Porque aos Tessalonicenses, Paulo também fala, o Senhor Jesus voltará e matará o anticristo e o falso profeta com o sopro de sua boca. Então eles vão reinar com legalidade 7 anos. Mas enquanto isso, a noiva verdadeira vai estar num casamento, nas bodas do Cordeiro, que também durará esses 7 anos. Será simultâneo. No céu, bodas do Cordeiro. Na terra,
tribulação de 7 anos. Então é hora de decidir. O conhecimento, ele liberta. É por isso que diz lá em João, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. O fato é que todos os reinos passaram e o do anticristo também passará, também cairá. Mas o reino de Jesus é eterno. O seu reino nunca terá fim. Tira alegrias de canto. Eu quero te convidar. Ó Deus. Deus, o mistério que esteve encoberto por gerações agora é revelado. Deus quis que os gentios conhecessem a riqueza do evangelho, rela de calabás, que é Cristo em nós, aleluia, cheia magesia de canto, a única esperança de glória eterna. Oreleleleira, Laurias. Ele quer te convidar. Sai de tudo que é Babilônia, sai de tudo que escraviza, que aprisiona. Isso é primeiro para mim. É primeiro para mim. Hoje, olhando meu cabelo aqui, ó, sem um pingo de escova, lavei ontem, deixei secar no vento. É uma libertação. Porque era volumoso, porque me apelidavam de um monte de coisa no colégio. A gente imatura, comecei a alisar com 16 anos, parei com 35. Fez 5 anos que eu iniciei a transição e consegui tirar tudo aquilo do meu cabelo. E me olhar hoje é uma libertação. É uma aceitação que Jesus soprou no meu ouvido. Eu te dei muita personalidade. Como é que tu queria ter pouco cabelo? Tu tem tanto cabelo quanto a tua personalidade. Porque nada é por acaso, filha. Nenhum detalhe da criação é ocasional. Tudo foi sonhado por mim e planejado. Então é tempo de libertação, meus amores. Eu estou falando só do meu cabelo, mas foram tantos milagres invisíveis ao longo desses 13 anos de batismo nas águas, sabe? Os milagres visíveis não são 10%, mas eu sei que Ele vai me honrar cada vez mais no visível, para que a glória dEle se manifeste e mais almas venham para Ele até o rapto. Nós já estamos na semana 69, só falta a 70ª de Daniel. A semana 69 inicia quando Jesus sobe aos céus. Já tem muito tempo, já tem 2000 e poucos anos. Já vai acabar. E eu não quero estar aqui na 70ª, nem você deve estar. Por isso eu vim te alertar, por isso eu vim te informar com os dons que eu tenho, de interpretar a palavra, os dons do meu batismo com fogo, que foi algo tão sonhado, tão... que eu pedi tanto, sabe? E recebi 2 anos depois do meu batismo nas águas. Então hoje, eu sou a prova viva que é possível, que Jesus transforma, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele salva. Olha, pessoal, tá falando aqui a Rita, em nome de Jesus, pastora. O meu amor, o Camilo, tá dando glória a Deus também. A dona Tânia entrou aqui. Que bom, gente. Todo mundo que vai entrar pelo YouTube, tá? É isso. O meu convite é: sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia espiritual. Sai da grande prostituta. E vem pro reino do Cordeiro. Vem pro livro da vida. Tá bom? Vamos orar para encerrar essa live. Ó Deus, o dia e a hora ninguém sabe. Só Tu, Senhor, te entregamos, Pai. Te entregamos o nosso falho, Cronos, e dizemos: vem o Kairós. Deus abençoa-nos, salva-nos, Deus. Hosana nas alturas, que significa salve-nos, arrebate-nos. Laurias de Cars.
Nos livra, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Retira, Pai, todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, nesse tempo que vamos entrar, eu clamo por restituição, principalmente financeira. Falando como Juliana e falando como Brasil. Restitui financeiramente tudo que está nos sendo roubado. Rela de Calabás, que foi tirado ao longo desses anos. Meu Pai, revela toda a verdade, tira toda a sujeira, limpa a nossa área econômica, limpa a nossa área financeira. Deus nos dá o que é nosso por direito, para que possamos investir em missões até a consumação dos séculos. Este é o meu pedido, e traz essas almas, quebranta esses corações, Senhor, para que Deus saibam que só Tu és o Senhor e nenhum outro, para que saiam do engano. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Crendo nos milagres e maravilhas que virão através dessa simples transmissão. Em nome de Jesus. Amém.